O quinto projeto adâmico marcou uma das fases mais decisivas da história terrestre. Seu propósito original era usar a estrutura do quarto projeto, porém reprogramar geneticamente e vibracionalmente a consciência humana para adaptá-la à nova densidade planetária pós-dilúvio. Cada região do planeta seria orientada por um comando estelar diferente, ajustando o genoma humano conforme a frequência local e a missão daquela etnia. Mas eventos inesperados mudariam completamente o rumo desse projeto. O início se deu na Suméria, onde os primeiros povos foram estruturados com o auxílio dos Anunnakis. Eles transmitiram conhecimentos herdados de Lemúria e Atlântida, agora adaptados a um contexto mais denso e controlado. Sob supervisão da Federação Siriana e de membros da hierarquia crística, a nova humanidade começou a se consolidar. Após um tempo, outras federações, como a Pleiadiana, ajudaram a expandir o genoma para outras regiões do planeta. Esse genoma era flexível, adaptava-se ao clima, magnetismo e densidade local, refletindo também a influência do grupo que supervisionava cada colônia. A depender do grupo que moldava os povos, aspectos genéticos e energéticos foram potencializados ou limitados, refletindo características genéticas e espirituais diferentes em cada povo. Outro detalhe é que foram combinados aspectos ancestrais de diferentes povos de Mu, Lemúria e Atlântida em linhagens distintas. Por isso, mesmo com uma base genética comum, povos diferentes desenvolveram capacidades e características distintas. Dessa base, surgiram povos como egípcios, asiáticos, nórdicos e arapanos. Cada povo começando a se estabelecer e estruturar sua civilização. Nas regiões supervisionadas por grupos alinhados à Federação, surgiram povos mais harmônicos e sensíveis à vibração espiritual. Já onde facções Anunnakis atuavam, as linhagens receberam códigos de dominação, hierarquia e controle. Assim, diferentes povos foram se formando. Mas então, um evento mudaria o rumo desse projeto. O racha entre os Anunnakis se intensificou. De um lado, Enki e algumas delegações se aliaram à Federação, mantendo parte dos humanos sob projetos mais harmônicos. Do outro, Enlil e outros Anunnakis se uniram a forças anticrísticas, usando povos inteiros como instrumentos de guerra e adoração. Cada facção moldou seus próprios povos, criando culturas, idiomas e religiões distintas, cada um sob tutela de um grupo diferente. Com o avanço das manipulações, a Federação interveio novamente, estabelecendo diretrizes de contenção para evitar novos desequilíbrios. Os Anunnakis e outros grupos no plano físico tiveram que se deslocar para planos sutis e bases intraterrenas e intraoceânicas, impedidos de intervir fisicamente nos humanos. Mas mesmo assim, através de tecnologias, eles continuaram se manifestando como deuses, aparecendo a seus seguidores e moldando civilizações através do medo e da crença. Para manter o controle, os grupos regressivos criaram linhagens reais com seu próprio sangue e DNA. Essas famílias deram origem a reis e sacerdotes que governavam em nome dos deuses e impunham suas leis com violência. Nesse período, as guerras entre facções nos planos sutis, a influência negativa que pairava sobre elites humanas, ocasionando em sacrifícios, guerras e controle, intensificaram ainda mais a densidade vibracional da Terra. O planeta tornou-se um caldeirão energético de conflito e medo, alimentando a energia anticrística, que se expandiu para diminuir cada vez mais a conexão dos fractais com a rede do Cristo cósmico. Facções anticrísticas encontraram brechas na barreira de frequência, abrindo caminho para infiltrar estruturas artificiais distorcidas dentro do próprio campo vibracional do planeta. Essas distorções começaram silenciosas, alimentadas pelos bilhões de fractais exilados, pelas zonas umbralinas e pelas guerras entre federações e grupos regressivos. A infiltração foi precisa. Essas forças começaram a distorcer as leis universais originais,
inserindo estruturas artificiais no projeto divino da Terra. Com o tempo, criaram prisões vibracionais camufladas, onde consciências eram presas em loops holográficos de dor, culpa e apego, sem perceber que estavam sendo manipuladas. Os Chopats, especialistas em manipulação psíquica, foram os arquitetos desse sistema. Eles e outras entidades ligadas à energia anticrística criaram campos de ilusão capazes de aprisionar consciências, manipulando de forma indireta o livre-arbítrio dos seres. Com a instalação dessa rede, o véu do esquecimento se intensificou. Os fractais começaram a perder ainda mais o contato com seu eu superior e com sua rede neural cósmica. Para a Federação, esse fenômeno foi um choque inesperado. O plano original da Terra jamais previa a criação de um sistema parasitário desse nível dentro da barreira de frequência. Mas uma intervenção drástica seria arriscado. As diretrizes cósmicas de não interferência direta, os bilhões de fractais exilados e a quarentena planetária impediam qualquer ação. E mais, entrar nos campos distorcidos significaria tornar-se refém deles também. Foi nesse contexto que surgiu a Matrix holográfica, um sistema parasitário consciente que se infiltrou nos planos sutis e tomou parte do controle encarnacional. A Matrix reorganizou o ciclo de encarnações humanas, transformando-o em padrões repetitivos de sofrimento e limitação. Nos planos astrais, hologramas ilusórios induziam seres a firmar contratos e experiências manipuladas. A cada nova vida, as mesmas dores e medos eram reencenados, gerando energia para sustentar a própria estrutura parasitária. Dentro da Matrix, formou-se uma cadeia de comando. No topo, os Chopats, arquitetos psíquicos e mestres da distorção mental. Abaixo deles, os reptilianos e draconianos, administrando zonas astrais e manipulando consciências por meio de ilusões. Em seguida, grupos regressivos no plano físico, em bases intraterrenas e intraoceânicas, que se apresentavam como deuses através de tecnologias e controlavam os humanos através da fé e do medo. Já na base dessa pirâmide, as linhagens reais e sacerdotais ligadas a esses seres mantinham o controle político e religioso na superfície. Tudo estava perfeitamente conectado, um sistema de dominação psíquica, energética e social. O que era para ser um jogo evolutivo, um campo de aprendizado para as consciências em reabilitação, foi transformado em uma prisão holográfica. Um sistema que não apenas retém consciências, mas se alimenta delas, de suas emoções, dores e crenças. Nesse ponto, se nada fosse feito, o planeta inteiro se perderia em um ciclo de aprisionamento sem fim. Mas havia um detalhe. A única forma de auxiliar a humanidade seria de dentro da Matrix. Era preciso encarnar, trazer luz para dentro do sistema e restaurar a consciência original. Esse movimento marcou o início de uma nova fase espiritual na Terra, a vinda de instrutores, avatares e correntes de luz enviados para reativar a consciência crística e restabelecer a memória da unidade perdida.